Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do IPRI. O meu nome é António Saraiva Lima e comigo, como de costume, tenho a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar ao início da tarde de quarta-feira, dia 4 de março. Este episódio será naturalmente dedicado à guerra lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão, o seu alastramento pelo Médio Oriente. No final teremos ainda tempo para dar nota da decisão do presidente francês, Emmanuel Macron, de aumentar a produção de ogivas nucleares em França. Antes de irmos à nossa conversa, eu volto a reforçar o apelo aos nossos ouvintes para fazerem perguntas, mandarem sugestões de temas para debatermos aqui no podcast. Podem fazê-lo através do meu e-mail, antonio.lima@publico.pt ou podcast@publico.pt. Depois de várias semanas de ameaças ao Irão, veiculadas entre negociações sobre o seu programa nuclear e a repressão iraniana dos protestos que têm assolado o país, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ordenou no passado sábado o ataque das Forças Armadas norte-americanas, em conjunto com Israel, contra a República Islâmica e apelou ao derrube do regime. A Operação Fúria Épica, assim denominada, teve como primeira grande consequência a morte do guia supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, e boa parte da cúpula militar iraniana. O Irão retaliou, atacou várias bases militares norte-americanas e outros alvos estratégicos numa série de países da região, como a Arábia Saudita, o Qatar, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait ou o Bahrein, claro, o próprio Estado de Israel. O Estreito de Hormuz foi encerrado, o preço do petróleo disparou, teme-se nova crise energética. Os ataques das várias partes envolvidas no conflito já fizeram centenas de mortos, incluindo pelo menos 6 soldados americanos. Trump e a sua administração dizem, no entanto, que estão a aproveitar uma oportunidade fantástica para destruir o programa balístico iraniano. Alegadamente, segundo a Casa Branca, os Estados Unidos já tinham obliterado o programa nuclear em junho do ano passado e garantem que não querem forçar uma mudança de regime no Irão. Washington diz ainda que a guerra vai durar poucas semanas, mas Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, assegura que durará o tempo que for preciso, numa altura em que se adensam as dúvidas sobre se Trump e o seu governo terão mesmo um plano para o dia seguinte, em caso de derrubo da República Islâmica, ou se o conflito se prolongar no tempo. Carlos, porquê é que os Estados Unidos atacaram agora e o que é que pretendem com esta guerra? Esta guerra tem vários níveis. E o primeiro é esse, o ataque de Israel e dos Estados Unidos. É a primeira vez que entram em conjunto numa guerra. O ano passado saíram em conjunto uma guerra, mas esta é a primeira vez que entram em conjunto. Para Israel, primeiro nível, esta guerra é a continuação da guerra que foi interrompida pelos Estados Unidos. Guerra dos 12 dias. A Guerra dos 12 dias. Portanto, estão no 13º dia. Aliás, o nome da operação evoca, a primeira é quase o mesmo. Passaram de Rising Lion para Roaring Lion, não é? Agora o leão está a rugir. Mas é uma continuidade, há uma continuidade, não é? É a guerra que foi interrompida em junho de 2025. Há aqui, obviamente, uma oportunidade difícil de resistir, sobretudo para Israel. O regime teocrático iraniano está muito isolado internamente e externamente. E, ao mesmo tempo, estava a conseguir repor o estoque de mísseis que tinham sido destruídos o ano passado na Guerra dos 12 dias. Portanto, um primeiro nível é a continuação da guerra entre Israel e o Irão, essencialmente com os mesmos objetivos. Há uma discussão um pouco bizantina neste momento sobre se trata de mudar o regime ou de o desarmar. É a mesma coisa. Se o regime for derrotado militarmente, isso significa que a sua mudança é inevitável. De resto, a mudança já estava em curso. Um segundo nível é o nível regional do Médio Oriente. Os Estados Unidos saíram da Guerra dos 12 dias numa posição muito forte, são a única potência externa no Médio Oriente. A Rússia foi expulsa, a China não chegou a entrar, mas os Estados Unidos tinham 3 aliados, além de Israel, a Arábia Saudita e a Turquia. Essa situação mudou. Agora tem um aliado principal, que é Israel, e é de uma maneira muito clara
e decisiva. Há aqui uma revolução nas relações entre Washington e Jerusalém, comparável à Guerra dos 6 Dias, quando o presidente Lyndon Johnson, em 1967, decidiu que os Estados Unidos apoiavam Israel na luta contra os seus vizinhos, os Estados Árabes, até ao fim. E isso iniciou um ciclo longo de aliança entre Israel e os Estados Unidos, mas em que Israel combateu sempre sozinho. No final do dia, tinha o apoio logístico, político, diplomático dos Estados Unidos, mas travava as suas guerras com os seus próprios meios. Isso começou a mudar o ano passado e agora mudou definitivamente. E isto é uma situação muito rara, porque os Estados Unidos só têm uma relação comparável de lutar lado a lado com um aliado em teatros regionais, no caso da Grã-Bretanha, que aparentemente pertence ao passado, mas isso é outra história. Portanto, agora há um aliado principal dos Estados Unidos e isso dá a Israel uma oportunidade muito importante para reestruturar os equilíbrios no Médio Oriente. É interessante pensarmos, seguirmos qual vai ser a resposta da Turquia ou da Arábia Saudita, que de certa maneira ficaram subalternizados. Portanto, há um terceiro nível que tem mais a ver com os Estados Unidos, que é a balança internacional. Os Estados Unidos querem quebrar a troika revisionista ou o quarteto revisionista no seu elo mais frágil, que muito claramente, pelo menos desde a derrota na primeira etapa da guerra entre Israel e o Irão, é obviamente Teherão e o seu regime teocrático. As manifestações, os protestos, a brutalidade da repressão mostraram esse isolamento e essa vulnerabilidade. E os Estados Unidos querem neutralizar o Irão para dividir esta troika, para travar a troika revisionista e para se poderem concentrar, sobretudo, na China e no Indo-Pacífico. Mas se este conflito se revelar prolongado, não estão a focar-se demasiado tempo no Médio Oriente em vez de estarem na China? É um risco que já estavam a correr o ano passado, não é? E que estão preparados para correr outra vez este ano. A Estratégia de Segurança Nacional, publicada em dezembro do ano passado, diz que está tudo bem no Médio Oriente. Afinal, não é? Afinal, ainda era preciso pelo menos bem. E sim, nas guerras as coisas nunca correm como é previsto. E há uma última referência que vale a pena fazer, é que os Estados Unidos e Israel estão a violar o direito internacional para salvar a ordem liberal internacional e um dos seus pilares fundamentais, que é o regime de não proliferação. O regime de não proliferação nuclear é um pilar absoluto da ordem liberal internacional desde 1945. Aparentemente havia um plano inclinado para o Irão, como aconteceu com a Coreia do Norte, se tornar uma potência nuclear. No dia seguinte, a Arábia Saudita também seria uma potência nuclear. A seguir, a Alemanha, a Turquia, o Japão, Taiwan, a Coreia do Sul. Portanto, é aqui. Eu sei que a ordem internacional e Estados Unidos deixaram de rimar, mas neste caso nós temos que admitir que é isso que está em causa. E se for possível neutralizar o programa nuclear militar do Irão, pelo menos há esse resultado. Teresa, nós já tínhamos aqui falado sobre esta questão há algumas semanas. Trump conquistou apoios dentro do movimento MAGA e foi eleito também por ter sido muitas vezes uma das vozes mais críticas das intervenções militares dos seus antecessores no Iraque, no Afeganistão, etc. Tem-se apresentado como um suposto pacifista, um candidato ao Nobel da Paz. Mas desde que regressou à Casa Branca, em janeiro do ano passado, para além de ter alterado o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, os Estados Unidos já atacaram 6 países, também tem ameaçado a Groenlândia, o Canadá, o Panamá. Trump parece ser hoje mais neoconservador do que qualquer falcão republicano nos últimos 50 ou 60 anos. Trump não é nem pacifista, como o primeiro ano do seu mandato provou, pelo contrário. Eu creio que ele está verdadeiramente deslumbrado, viciado no poderio militar norte-americano e na sua capacidade de decidir usá-lo. Está deslumbrado com esse
esse poderio, e isso justifica muita da sua atuação. É um bocado a mesma lógica das tarifas, não é? De usar o poderio americano exatamente, exatamente a mesma lógica, há um deslumbramento perante o poder, neste caso, o imenso poderio militar americano. Não é também um neoconservador, porque os neoconservadores que inspiraram as guerras de Bush, George W., na sequência do 11 de setembro, partiam de uma ideia completamente diferente, oposta, aliás, à de Trump. A sua ideia era que, derrubando o regime de Saddam no Iraque e instalando uma democracia no Iraque, haveria um efeito dominó em relação aos países da região, no sentido da sua progressiva democratização e abertura ao mundo, e que essa era a única verdadeira garantia de segurança para os Estados Unidos, para Israel e para o mundo em geral, da estabilidade e da segurança de uma região que permanentemente obrigava os Estados Unidos a intervir. Portanto, a ideia central, que se revelou errada naturalmente, dos neocons que inspiraram George W. Bush, era a democratização, portanto, a mudança de regime. Nós sabemos que a última das preocupações de Donald Trump é a democracia e os direitos humanos. Vimos o que aconteceu na Venezuela, é um exemplo típico. Trump não queria uma mudança de regime, nem a democratização da Venezuela, descartou imediatamente a líder da oposição democrata venezuelana, Maria Corina Machado, como eu creio que irá descartar no Irão todas as referências a qualquer liderança democrática. Eu acho mesmo que o filho do Shah, Reza Pahlavi, é candidato no Irão a Corina Machado, é o destino que Donald Trump lhe reserva. A ideia dele é nem tem um Nobel da Paz para lhe oferecer, não é? Exatamente. A ideia de Trump é sempre encontrar no regime instituído, seja ele uma ditadura oportunista como Maduro, seja ele um regime ideologicamente fanático como é o regime dos Ayatollah no Irão, encontrar uma figura dentro desse regime que consiga obedecer aos Estados Unidos e realizar, por interposta pessoa, os objetivos dos Estados Unidos. Acho que no Irão vai ser muito mais difícil. O Irão estava preparado para esta guerra, tem muitas camadas de poder organizado para garantir o prolongamento da guerra, numa luta pela sobrevivência do regime, que há uma luta em que tudo é possível e eles vão lutar até ao fim pela sobrevivência do regime. Na terça-feira, numa conferência de imprensa na Casa Branca, que levou horas com o chanceler alemão ao lado, na sala oval, Trump disse uma coisa verdadeiramente espantosa. Nós criamos uma pessoa do governo para controlar este processo, mas é uma grande maçada porque a guerra já os matou a todos. Portanto, está aqui uma das contradições fundamentais desta guerra. Como Merz não disse ao presidente lado a lado, mas veio dizer depois, quando deu uma conferência de imprensa, depois do encontro com Trump na Casa Branca, e como dizem a generalidade dos líderes europeus, o que não se sabe é o que é que os Estados Unidos têm preparado para o day after. Ninguém sabe. A estratégia de derrotar militarmente o Irão não é uma estratégia impensável, está de certeza muito bem pensada pelos israelitas e pelos militares
americanos, o problema é o que se faz no dia seguinte. E isso, as versões que vêm, as narrativas que vêm da América são contraditórias, não há uma narrativa clara, não há um propósito claro. O secretário da Defesa diz uma coisa que é o mesmo Trump, ele é um pau-mandado de Trump, é igual a ele. Marco Rubio, o secretário de Estado, diz outra coisa, Trump diz ainda outra coisa. Portanto, há aqui uma grande confusão sobre como é que esta guerra, qual é o desiderato, o endgame, como dizem os ingleses, para esta guerra. Do lado do Irão, há uma estratégia de sobrevivência bem pensada, lançar o caos económico, lançar o caos militar, disparando em todas as direções, prejudicar economicamente não só a economia global, com o problema da energia e dos preços do petróleo e do gás, mas também prejudicar economicamente as monarquias do Golfo. É um propósito absolutamente claro para o regime iraniano e, em última análise, aguentar até Donald Trump se cansar e desistir. Basicamente é esta a estratégia iraniana, portanto não é uma estratégia que não esteja pensada, que não tenha sido calculada, que não tenha sido posta em prática com um objetivo muito claro. Carlos, pegando aqui nisto que a Teresa está a dizer, esta retaliação do Irão, o facto de estar a atacar outros países da região, inclusivamente aeroportos no Dubai, por exemplo, pergunto se isto mostra um regime a lutar pela sobrevivência, como disse a Teresa, ou pelo contrário, ou se calhar até as duas coisas podem ser verdade, se mostra que o regime está longe de estar podre, como se tem dito há vários meses. Há uma tensão, porque há mais do que uma estratégia para garantir a sobrevivência do regime. Há, como estava a descrever a Teresa, um plano aprovado pelo antigo líder supremo de semear o caos à volta do Irão. Há outra estratégia mais subtil, de certa maneira, que é atacar as monarquias petrolíferas do Golfo para elas pressionarem os Estados Unidos para travarem a guerra a tempo de o regime sobreviver. Como a Teresa estava a dizer, o regime iraniano acha que, para sobreviver, tem de lutar contra este ataque de Israel e dos Estados Unidos e acham que têm mais condições para aguentar essa pressão do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, tipicamente, é essa a visão certa ou errada, dos dirigentes iranianos que ainda estão, aparentemente, em condições de dirigir alguma orientação, alguma linha de orientação estratégica. Os dirigentes iranianos acham que, tipicamente, não é, que as democracias são corruptas, são decadentes e que não são capazes de levar uma coisa até ao fim. De vez em quando enganam-se, mas é uma teoria geral que se aplica às autocracias. O problema que aqui existe é que é verdade, mais uma vez, como a Teresa estava a dizer, que o regime iraniano tem uma certa densidade institucional e, portanto, eles previram que a primeira linha fosse assassinada, que a segunda linha também, mas há aqui um problema adicional de descentralização das decisões, que pode prejudicar a unidade estratégica, sobretudo quando à partida há uma tensão entre a estratégia aprovada pelo líder supremo que foi assassinado e ainda não há outro líder supremo que eventualmente possa ter uma estratégia mais próxima de uma estratégia mais subtil de resistência. E, por outro lado, não está escrito que os Estados Unidos bombardearam durante meses o Kosovo, portanto há aqui uma operação de referência, isso é importante para os aparelhos militares, e do lado de Israel, aparentemente, esta é uma oportunidade única. E, portanto, não vejo muito bem. Aí há uma unidade nacional em relação ao Irão, não é? Anular a ameaça do regime teocrático é a fase final necessário. da estratégia
israelita, é a fase Exato. final. Enquanto Tem isso uma- não pôr tem uma coisa boa que é que torna o Netanyahu dispensável. Exatamente. Exato. Teresa, olhando aqui para a Europa, mais uma vez os aliados europeus vêm-se nesta situação incómoda. Os ataques iranianos pelo Médio Oriente foram condenados pela maioria dos 27 Estados-membros da UE. Houve reações mais tímidas, mais comedidas, mais críticas sobre o primeiro ataque, nomeadamente sobre a sua legalidade ou a falta dela. Temos aqui pontos de vista diferentes de Espanha, da Alemanha, do Reino Unido. O que é que a Europa, como um todo, pode fazer se o conflito se prolongar e se alastrar? Até porque, se isso acontecer, até podemos estar aqui a pensar num cenário de uma nova vaga migratória que afetará a Europa. A Europa está, mais uma vez, confrontada com a necessidade de se adaptar a uma desordem internacional para a qual não estava preparada. Este é o ponto de partida com a Ucrânia, com a crise do Médio Oriente, a guerra do Médio Oriente, com a forma de agir da administração norte-americana, que também é completamente inédita em relação aos seus aliados, e, portanto, de crise em crise, vai tentando encontrar a resposta mais adequada. Neste caso, está numa situação difícil, porque não foi chamada nem havida para a decisão norte-americana e israelita. Trump, como é conhecido, não só não informou o Congresso americano, como não informou qualquer aliado, a não ser Israel, que é o seu parceiro reciprocamente, não informou qualquer aliado desta iniciativa, apanhou, não digo toda a gente de surpresa, porque a pouco e pouco esta intervenção começou a surgir como quase inevitável e, portanto, a Europa foi apanhada de surpresa, não está em condições de dizer que apoia uma guerra que eles têm cuidado, os líderes europeus têm algum cuidado em formular esta ideia, mas que não obedece rigorosamente ao direito internacional, têm dito isso, é um argumento permanente, mas a Europa, muito mais até que os Estados Unidos, vai sofrer certamente as consequências desta guerra. Portanto, tem aqui de equilibrar entre a necessidade de prever as consequências e de se defender das consequências e a condenação da intervenção militar americana, que não foi feita pela generalidade dos países europeus, até pela própria França, não foi feita em termos contundentes. Houve uma prudência, Merz foi talvez, o chanceler alemão foi talvez o mais prudente quando disse que não ia logo no início do conflito. Há uma demarcação, mais do que uma condenação. Exato, não há condenação, há uma demarcação, disseste bem, é essa a ideia. Merz foi o primeiro a dizer que não estava ali para dar lições aos Estados Unidos da América sobre aquilo que eles deviam fazer no Irão, e todos os países europeus, quase todos, tiveram o cuidado de dizer, e tinham de dizer, não é, que o regime iraniano era intolerável, era criminoso em relação ao seu povo, era uma ameaça seríssima à segurança regional e à segurança mundial, disseram, e à ordem internacional, disseram sempre isso, só que o que há de novo com este presidente é que, por exemplo, em 2015, quando o presidente Obama negociou secretamente com o Irão o tratado nuclear, que foi assinado na altura, a maioria dos países europeus, os grandes países europeus, não é a maioria, estiveram envolvidos na negociação, tiveram uma palavra a dizer, assinaram o acordo ao lado dos Estados Unidos, dos líderes iranianos, foram parte dessa negociação. Com Trump, a Europa não quer parte de negociação nenhuma. Trump tem um desprezo enorme pelos procedimentos democráticos nos Estados Unidos e tem um desprezo enorme pelos aliados que ele considera fracos e, portanto, indignos sequer de ser consultados. Como é que a Europa vai sair daqui? O único bom sinal
é o facto de o Reino Unido, a França e a Alemanha, o chamado E3 europeu, terem decidido coordenar a sua estratégia, tenham feito um comunicado conjunto no qual assumiam abertamente que tinham de ter uma estratégia militar defensiva na região e proporcionada, diz o comunicado, para garantirem a segurança dos seus interesses, das suas bases, da própria... Dos seus aliados? Dos seus aliados, a Jordânia, os Emirados, o Bahrein, quer o Reino Unido, quer a França, têm não só bases nesses países, como tratados e acordos até de defesa mútua com algumas das monarquias do Golfo. Portanto, há aqui uma responsabilidade europeia que, felizmente, pelo menos estes 3 países assumiram como sua e querem agir em conformidade. O Charles de Gaulle vai a caminho, a Inglaterra e a França reforçaram a sua presença militar no Mediterrâneo e no Golfo. Portanto, a Europa, para resumir, não ficou parada. Há vozes dissonantes, mas eu não lhes daria grande importância ao, evidentemente, a posição do Presidente do Conselho de Ministros espanhol, Pedro Sánchez, mas essa posição, não só Sánchez joga muito em posições extremadas dentro e fora da Espanha, numa estratégia também ele de sobrevivência política, como há uma cultura muito antiga espanhola de desconfiança em relação à América, que vem sempre ao de cima quando há essas coisas. Só um exemplo. Portugal fez parte da NATO desde 49. Eu fui enviada pelo jornal Expresso para cobrir o referendo de 1982 que González teve de convocar para que a Espanha aderisse à NATO. Muito bem, falando agora aqui de Portugal, a base das lajes nos Açores volta a ser chamada aqui à colação. Paulo Rangel informou que o governo português autorizou o uso condicional das lajes já depois de os Estados Unidos terem atacado o Irão. O ministro falou em 3 condicionantes. Os Estados Unidos só poderiam utilizar a base açoriana se fosse em resposta ou como retaliação, obedecendo ao princípio da necessidade e da proporcionalidade e só visando alvos de natureza militar. Carlos, como é que avalia a posição de Portugal em todo este processo e que caminho deve escolher daqui para a frente? A base das lajes existe para os Estados Unidos intervirem designadamente nos conflitos do Médio Oriente, no passado, para fazerem a logística do Estado de Israel, a célebre guerra do Yom Kippur em 1973. Já nessa altura houve tensões entre o regime autoritário português e a administração norte-americana. A autorização que foi dada pelas autoridades portuguesas foi dada quando os aviões que iam utilizar as lajes já tinham levantado voo dos aeroportos nos Estados Unidos e, portanto, iam mesmo aterrar nos Açores. Houve contrapartidas políticas, diplomáticas e militares importantes do uso da base das lajes. Nessa altura, Portugal foi, com a Holanda, o único país que aceitou apoiar o esforço norte-americano para salvar in extremis Israel da ofensiva do Egito e da Síria. E foi objeto de sanções específicas. Foi um dos 8 ou 9 países que foram objeto de sanções energéticas por parte que tiveram um impacto brutal na economia portuguesa. Há mesmo algumas análises mais economicistas que dizem que o 25 de Abril não teria sido em 1974 sem as sanções económicas e a crise económica que resultou dessa. Nada disso hoje está em cima da mesa. Nós sentimos, obviamente, que houve alguma tensão à volta da decisão. As autoridades portuguesas entenderam que os termos do acordo estavam
a ser feito, está ao lado do seu aliado na missão que ele está a desempenhar nesta guerra contra o Irão. As autoridades portuguesas não disseram, nem têm que dizer, em que data é que foram informadas. É verdade que o presidente francês disse que não tinha sido informado, mas depois arrependeu-se, porque ele, não é? É Júpiter e, portanto, sabe tudo mesmo antes das coisas acontecerem, mas as autoridades portuguesas provavelmente foram informadas antes do início das Mas o Carlos hostilidades. não acha que Portugal, que as autoridades portuguesas deviam ser mais transparentes em relações? Acho que deviam ser mais opacas, que deviam prestar contas ao Presidente da República, que deviam prestar contas à Assembleia da República e mesmo em relação à Assembleia da República deviam-no fazer com algumas reservas, porque alguns dos partidos que estão representados na Assembleia da República têm relações externas perigosas, designadamente com a administração norte-americana, e, portanto, deve ser opaca e reservar as decisões que têm a ver com as alianças e a segurança nacional num círculo mais restrito, o mais restrito possível. Muito bem, vamos falar brevemente Eu sobre... sei que não está na moda ser opaco. Vamos falar sobre França agora. Emmanuel Macron anunciou uma era da dissuasão avançada para um mundo em desordem, revelou que o seu país vai aumentar o número de ogivas nucleares e abriu a porta à possibilidade de poder vir a deslocar componentes do seu arsenal para outros países europeus. Teresa, é uma possibilidade que já vínhamos antecipando aqui no Diplomatas. É verdade, é muito interessante que há 6 anos, sim, em 2019, 2020, quando Macron fez algumas declarações bastante críticas da Aliança Atlântica, propôs aos aliados europeus, aos parceiros europeus, a partilha, em determinadas condições, a capacidade de dissuasão nuclear francesa. Nessa altura, a sua ideia foi recebida pelos seus parceiros, a começar pela Alemanha, com um silêncio gelado, ninguém lhe deu resposta, não houve continuidade. Hoje, quando apresentou a sua chamada estratégia de dissuasão avançada, a nova estratégia de dissuasão nuclear francesa, teve certamente da parte dos seus parceiros, a começar pela Alemanha, de muitos dos seus parceiros, uma enorme atenção e uma abertura para negociar, como ele propõe, essa extensão da dissuasão nuclear francesa aos parceiros da União Europeia interessados nessa dissuasão. Ele apresentou 2 medidas fundamentais. A primeira é esta: negociar com os parceiros interessados o alargamento da dissuasão nuclear francesa em 2 modalidades. A modalidade de poder deslocar para alguns países essa capacidade nuclear e a modalidade desses países poderem vir a participar nos exercícios de dissuasão militar da própria França. Anunciou também, foi a segundo grande anúncio, o aumento das ogivas nucleares da França para reforçar a sua capacidade de dissuasão nuclear. Teve 2 cuidados fundamentais. O primeiro foi lembrar que em julho do ano passado estabeleceu um acordo de cooperação e de coordenação das respectivas forças nucleares com o Reino Unido, dizendo que o Reino Unido é, neste quadro, o seu principal parceiro. Primeiro cuidado de Macron. Segundo cuidado, frisou que a dissuasão nuclear francesa, agora a dissuasão avançada, aberta a outros países, já há 8 candidatos a essa partilha, é complementar e não contrária à dissuasão nuclear americana na Europa. Teve estes 2 cuidados, o que permite a países como a Alemanha, como o Reino Unido, como os países nórdicos, como a Holanda, que preservam, com os Países Baixos, que ainda preservam com muito cuidado a sua relação com os Estados Unidos, não vissem nesta iniciativa francesa uma iniciativa que pudesse
piorar o seu relacionamento com Washington. Este é o quadro geral. Eu acho que a guerra na Ucrânia, a ameaça constante de Putin de recorrer a armas nucleares, o desinteresse de Trump pela Europa, as convulsões sucessivas da NATO, tornam esta iniciativa francesa, ao contrário da que aconteceu há 6 anos, como absolutamente oportuna e como um passo importante para a Europa se preparar para esse mundo que vem aí. O presidente Macron disse uma coisa que é um pouco contraditória com a ideia da não proliferação, que foi, na sua perspectiva, os próximos 50 anos serão anos em que haverá, na ideia dele, sem grandes expectativas de que não seja assim, uma corrida à bomba nuclear no mundo. Carlos, que sinal é que Macron e França dão a outros países, como o Reino Unido, a Alemanha, ou até o Japão, Coreia do Sul, a Austrália? São questões diferentes. A França e a Grã-Bretanha têm, desde os acordos de Lancaster House, um quadro de cooperação nuclear bilateral. Ele, aparentemente, uma parte dessa cooperação pode ser estendida à Alemanha, e no mesmo dia em que o Macron faz o seu discurso à frente de um submarino nuclear, publica uma declaração conjunta com o chanceler alemão em que detalha um certo número de medidas concretas para a cooperação nuclear entre a França e a Alemanha. É a primeira vez desde que o general de Gaulle pôs fim ao programa da bomba nuclear europeia, em 1959, que há passos concretos no sentido de uma cooperação nuclear entre a França e a República Federal da Alemanha. Mas essa cooperação tem uma condição, que é a não proliferação. Isto é, que a Alemanha continua a ser um Estado não nuclear. Exatamente. No quadro do regime de não proliferação nuclear. E, por outro lado, abre também a outros países, como disse a Teresa, em vários domínios de cooperação. O que está em causa nessas relações bilaterais com vários países europeus adicionais são, sobretudo, o estacionamento dos caças, a dispersão dos caças Rafale pelo continente europeu, eventualmente também a proteção naval dos submarinos nucleares que estão ao largo, e há também uma dimensão de comunicações e de rastreio das armas nucleares, um sistema de aviso em que, por exemplo, Portugal podia ser candidato a participar para estar na vanguarda das novas iniciativas que estão a refundar a integração europeia. Portugal já teve nas Flores, no tempo da outra senhora, uma base de rastreio, numa altura em que o dispositivo nuclear francês, uma base francesa, de rastreio dos mísseis, numa altura em que a França ainda tinha essa componente, mas há uma componente de comunicações e de detecção de mísseis em que, provavelmente, a posição geográfica, a geografia dos Açores é relevante, e Portugal não devia hesitar em associar-se a estes esforços de europeização de um dispositivo nuclear que continua a estar exclusivamente nas mãos do Presidente da República Francesa. Muito bem, meus amigos, já não temos tempo para mais, vamos ficar por aqui. Muito obrigado pelos vossos comentários e um agradecimento especial, como sempre, aos nossos ouvintes. Continuem a acompanhar o Diplomatas, recomendem o podcast aos vossos familiares e amigos. Nós regressamos na próxima semana com mais um episódio. Um abraço. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.